acho que desde que eu estou aqui é o segundo maior público. Então, e quarta-feira nós vamos precisar desse apoio. E aí cabe a nós termos o desempenho que nós tivemos no segundo tempo, que eu acredito muito nisso, essa sinergia parte sempre de dentro para fora. Nós temos que ter desempenho para o torcedor vir junto. E eu acredito que se nós mantivermos o desempenho, e é a nossa obrigação, e pode ter certeza que nós vamos ter na quarta-feira, aí nós somos um time bem difícil de jogar aqui no Brinco. Tanto é que nós estamos com uma invencibilidade importante aí, né? Acho que eram 8 vitórias, né? E um empate, né? 9 jogos, né? Então agora vamos ter que recomeçar essa invencibilidade. Mozart, boa tarde. Boa Caio tarde. Almeida, Jovem Pan News Campinas. Como blindar o seu vestiário com essas críticas, protestos em relação aos jogadores e também o seu trabalho para o próximo jogo, que agora é uma final contra a Portuguesa aqui no Brinco de Ouro? Eu acho que você frisou bem, assim, ser uma final contra a Portuguesa, eu concordo 100%, assim, porque realmente o jogo, os próximos jogos, eles se tornam bem decisivos para nós, né? Então, a nossa preparação tem que ser de acordo com a necessidade e a importância do jogo. E pode ter certeza que a nossa preparação vai ser de acordo com a importância do jogo. A crítica, assim, eu acho bem natural, assim, principalmente quando você perde o jogo em casa. A crítica, ela faz parte. Assim, sinceramente, principalmente boa parte do jogo foi assim uma quantidade bem pequena, assim, na minha opinião, de torcedores que criticaram. A grande maioria apoiou. E daí, no final do jogo, é natural, né? A frustração, como nós também estamos frustrados. Eu acho bem natural. Como que você blinda? Trabalhando. Eu não conheço outro caminho do sucesso sem... Eu poderia vir aqui e falar frases de efeito e tal. Não é meu perfil, não acredito nisso. No que eu acredito? É no trabalho. O jogador acredita no meu trabalho? Então, acho que esse é o caminho que nós vamos ter sucesso novamente. Não tem receita mágica, não tem pó mágico, não tem nada. É trabalhar, assimilar as críticas, aceitá-las, que faz parte, é natural. Quem está nessa profissão está sujeito a crítica, a elogio. Quando ganha é elogiado, quando perde é criticado. E faz parte. Eu acredito muito, assim, eu sempre falo para o meu jogador que tudo tem forma, né? Seja para ganhar e seja para perder também. Quando você perde como foi hoje, assim, você sai chateado, obviamente, mas eu venho aqui e defendo o meu jogador, assim, de maneira bem tranquila e muito verdadeira, porque o que eles fizeram, principalmente no segundo tempo, é digno de elogio contra um dos melhores times do país hoje, na minha opinião, e um dos times que mais investem no Brasil hoje. Então, assim, eles jogaram de igual para igual, criaram situações, empurraram o adversário para trás 60%, 70% do segundo tempo. Então, eu, particularmente, com o desempenho dos meus jogadores, eu saio muito satisfeito. Obviamente, triste pelo resultado. Boa noite, Mozart. Boa noite. Victor Freitas, do Bugricast. O Guarani teve pela primeira vez uma semana livre para treinamentos, né? Desde que o campeonato começou, era jogo 2 vezes por semana sempre. Mas ainda assim, acho que o torcedor tinha expectativa que hoje muita coisa fosse evoluir, apesar do segundo tempo mais regular que o senhor apontou. A equipe ainda pareceu bem perdida na primeira etapa. Em alguns momentos, o desgaste físico pegou alguns atletas. Eu queria saber o que o senhor pensa sobre isso. Por que, mesmo tendo mais tempo livre, o Guarani não conseguiu evoluir de um nível mais satisfatório? Olha, eu, assim, respeito, mas discordo um pouco, né? O primeiro tempo eu concordo, realmente nós não fomos bem, mas o segundo tempo nós tivemos um volume bem importante. E, assim, nós precisamos lembrar, pessoal, que a gente está enfrentando um time de Série A que foi finalista de Sul-Americana 2 anos atrás, que é um adversário bem duro no cenário nacional hoje. Então, assim, o resultado foi ruim, péssimo, para aquilo que nós queremos, muito ruim. Mas o desempenho, principalmente no segundo tempo, eu saí bem satisfeito, assim. E nós praticamos aquilo que nós treinamos e que nós vamos continuar treinando. Assim, eu acredito muito nas minhas ideias, assim, eu sou bem convicto daquilo que eu faço. Eu sou um cara bem chato assim no dia a dia, quando eu tenho que elogiar, eu elogio, quando eu tenho que cobrar, eu cobro. Então, não seria justo da minha parte vir aqui e expor A ou B ou C se nós fizemos, na minha opinião, um segundo tempo assim bem importante. Qual que é o desafio agora? É você manter esse nível o jogo todo e principalmente o campeonato todo e, de consequência, o ano todo. Mas não é uma coisa simples. Por quê? Porque
assim, nós vivemos num país que ele é imediatista, você precisa para ontem, né, os resultados. E eu concordo, estou nisso há muito tempo, tal, mas tem coisas que demandam um pouquinho de tempo. Só que eu sou sabedor, eu preciso de resultado mais do que todos vocês dentro dessa sala aqui, e para mim é bem tranquilo conviver nesse ambiente. E o Brasil é feito dessa forma, é uma questão cultural esse imediatismo, mas eu tenho muita convicção no meu trabalho. Eu chego a ser teimoso até muitas vezes, né? O pessoal me chama de teimoso, né? Mas eu não sei se é teimosia ou se é convicção. Como nos últimos anos eu tive resultado fazendo dessa forma, 2/5 lugares contra o CSA e a campanha do ano passado, e aí eu não quero me agarrar nos últimos resultados, porque futebol é momento, e eu acredito nisso e aceito isso também. Mas como eu já tive resultado nos últimos 3 anos fazendo dessa forma, não vai ser agora que eu vou mudar, em hipótese alguma. Eu tenho o meu jeito de trabalhar, eu tenho as minhas convicções, vou continuar seguindo, fazendo ajustes ao longo do caminho, que é uma coisa muito natural, porque ajustes eles precisam ser feitos, mas as minhas convicções elas saem daqui intactas, como sempre fui, como sempre foi. Então, assim, o segundo tempo me dá ainda mais convicção que nós vamos sair da situação, não tenho dúvida alguma. E vai ser a partir de quarta-feira, com todo o respeito à Portuguesa, mas vai ser a partir de quarta-feira. Boa tarde, Moza. Boa tarde. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Chamou a atenção a entrada do Alvarinho na direita, né? Gostaria que você explicasse o porquê da escolha dele para atuar na lateral direita, sendo que você tinha jogador da posição à disposição. E uma outra pergunta, somente para emendar rapidinho, você acabou de falar que o futebol brasileiro ele é muito de resultado, né? Muito imediatista. O fato dos resultados não estarem vindo aumenta a pressão sobre você. Você teme, de alguma forma, uma demissão, uma saída do Guarani devido a isso? O que você... Assim, vou responder devolvendo a pergunta. O que você acha? Eu acho que deveria. Exatamente, não pelo rendimento seu, mas pelo fato do futebol brasileiro... Não entendi. Eu deveria o quê? Não entendi. Não, deveria temer a questão da demissão, não o Mozart de uma forma específica, assim, vamos lá, o treinador de uma forma geral. Vamos lá. O contexto do futebol cria-se essa cultura. Então, a tua pergunta já alimenta a cultura que, infelizmente, é a cultura do nosso país. Ajuda? Na minha opinião, não. Na minha opinião, não. Assim, nós nunca vamos sair disso, nós nunca vamos mudar, porque é cultural. Mas, na minha opinião, assim, esses paradigmas eles deveriam ser quebrados. Eu acho que, primeiramente, por vocês, porque vocês são mais formadores de opinião até do que eu. Mas, assim, a única certeza que o treinador brasileiro tem, vocês sabem qual que é ou não? Que ele vai ser mandado embora em algum momento. É a única certeza que ele tem. Então, eu me preocupar com isso, não, eu não gasto energia com isso, eu não deixo o meu jogador gastar energia com isso, eu foco a minha energia no meu trabalho, principalmente o trabalho do dia a dia, do treinamento, que é aquilo que eu acredito. Com relação ao Alvarenga, assim, eu imaginei que nós íamos conseguir fazer uma saída de 3, eu já usei o Alvarenga no passado em alguns momentos, fazendo uma saída de 3 com ele, infelizmente acabou, nós não conseguimos fazer essa saída de 3 que eu estava imaginando, né? Eu quis preservar o Diogo, porque nós tivemos 4 sessões de treinamento, 5 sessões, ele só participou de 1,5, né? Então, é um jogador, assim, todos são, mas especificamente falando do Diogo, ele é bem importante, assim, para aquilo que eu entendo do jogo, e aí eu não quis arriscá-lo, né? Ele tinha ali uma autonomia para 30 minutos, foi o que nós fizemos. Acabou que ele entrou muito bem, mas o Ivan fez um jogo bem sólido, assim, também, porque não é simples marcar o Red Bull, né? Porque eles têm muita combinação, empurram 5 jogadores na última linha, é um grande desafio marcá-los bem, né? Então, ele fez um jogo bem sólido, mas, assim, o Diogo é o titular da posição e, ofensivamente, ele, junto com o Richard e hoje mesmo o próprio Rafael, que entrou muito bem, né? É importante, assim, frisar, o Rafael tem apenas 17 anos, assim, para mim é um jogador que tem um potencial e, se Deus quiser, vai ter uma carreira brilhante aqui e, de consequência, em outro clube, né? E é isso, assim, acho que eu respondi a pergunta, né? Oi, Moser, tudo bem? Antônio Tudo bem. Lupe, Rádio CBN. Você já foi questionado sobre as trocas, e dentro de campo, a gente percebeu, mesmo no segundo tempo, maior o volume de jogo do Guarani, em alguns momentos, o último passe, a decisão não era a mais adequada. Foram muitas trocas. Até que ponto o entrosamento, mesmo com a semana livre, teve também resultado? Zero. Eu treino todo mundo igual, né? Quem acompanha um pouco mais o meu trabalho sabe que eu treino os 25 jogadores que eu tenho na mão, eu treino todos eles da mesma forma. Então, eu poderia falar aqui para você que era entrosamento, mas seria leviano, assim, injusto da minha parte, não tem nada disso. Aí assim, esse último passe é momento, é lucidez,
pode ter certeza que quando os resultados voltarem, vai ter uma lucidez maior, né? Então, assim, é esse detalhe aí que faz uma diferença. O Arthur dá um cruzamento que a bola não bate e ninguém entra. O Vilela deu um cruzamento que quase o Derek faz o gol, sai para fora. É detalhe, episódios, né? Assim, quando os resultados, você conquista resultados de maneira, uma sequência assim importante, esses detalhes, os episódios, eles acabam sendo favoráveis a você. Eu acho que é natural isso. Mas não tem nada com relação ao entrosamento mesmo. Eu acho que é essa lucidez final aí que talvez esteja nos faltando, que com o resultado positivo ela volta. Boa noite, Mozart. Boa Vinícius Abarca, TV Bandeirantes. Dos 2 reforços anunciados durante essa semana, você usou os 2, né? O Matheus Barbosa e também o Isaac. E também teve a chance para o Tony no gol, por causa da lesão do Marius Kozlinski. O Tony, inclusive, que fez defesas importantes, né? Inclusive naquele gol anulado do Bragantino. Eu queria que você fizesse uma análise dos 3 jogadores, né? O Matheus Barbosa um pouquinho mais participativo, o Tony também, o Isaac ainda, talvez aquele primeiro tempo um pouco conturbado do Guarani, não ajudou muito ele. O Isaac no primeiro tempo ele foi penalizado, porque eu coloquei ele numa posição que ele já atuou no Grêmio, mas assim, os duelos ele teve mais dificuldade, lembrando que o último jogo do Isaac foi no dia 6 de novembro, então assim, ele estava há 2 meses e meio, quase 3 meses sem jogar, e aí realmente para um atleta profissional é bem duro isso. O Isaac provavelmente no próximo jogo já vai ter o nível que a gente já conhece do jogador, né? O Matheus já vinha jogando no Vasco e aí o primeiro tempo foi mais difícil, o segundo que nós voltamos melhor, ele acabou pedindo para sair. E o Tony é um goleiraço, assim, né, meu? O nível entre ele e o Maurício, a disputa entre eles está aberta e quem puder mais chora menos. Não tem muito que, assim, eu tenho que tomar a decisão de escolher, mas eu estava bem tranquilo com relação às três estreias, principalmente a do Tony, que goleiro tem as suas particularidades, né? Mas estava bem tranquilo com relação ao desempenho dele, que eu estou no dia a dia com ele nos treinos e sabia que ele ia ter uma grande atuação. Ô Mozart, boa noite. Boa noite. Bom, eu não vou entrar muito no detalhe do jogo, e vou até me estender um pouquinho na pergunta. É que o futebol, às vezes, ele apresenta umas surpresas para a gente, né? Então, tinha um pai que estava assistindo um jogo aqui hoje. Esse pai perdeu a filha há 10 dias numa tragédia que aconteceu aqui em Campinas, uma árvore que caiu no Taquaral. Eu vi isso na televisão. Foi triste demais, uma criança de 7 anos perdeu a vida. E esse pai é um torcedor do Guarani, ele ganhou de presente de Natal, inclusive, uma camisa do Guarani, veio com essa camisa hoje. A primeira roupa que a filha vestiu na maternidade foi uma roupa do Guarani. Então, a forma que o pai, né, uma das formas que o pai encontrou de homenagear a filha foi vir ao estádio hoje, mesmo com toda a dor, mesmo com tudo isso que ele vem passando. Claro que não seria um resultado que mudaria, né, a tristeza, o sentimento do pai. Essa é uma dor que, assim, se Deus quiser, o único medo, você falou de questão de demissão, o único medo que eu tenho é que aconteça alguma coisa com os meus filhos. Ponto. Eu não tenho medo de mais nada. Porque, assim, eu sou pai, né, tenho uma filha de 21, um filho de 15, então é o único medo que eu tenho. De resto, eu não tenho medo de nada. Então, assim, para mim é uma situação bem normal, assim, que eu estou vivendo. E no caso pegando desse, esse gancho, né, obviamente. E o que dizer, né, para um pai, né, que esteve hoje aqui, foi embora, lógico, acho que entre todos que estiveram aqui, possivelmente o mais triste, mas que mensagem você deixaria, né, para esse pai, ao seu Sérgio? Poxa vida, velho, assim, eu não sou um cara muito chorão, não, mas quando pega em filho é difícil, né? Então, assim, não tem como você falar o que a pessoa está sentindo, porque deve ser uma dor tremenda, assim, né? Porque a pessoa, ela deixa de viver e passa a sobreviver só, né? Então, isso deve ser uma dor que eu peço a Deus que nunca aconteça comigo, assim, porque, assim, deve ser bem duro, né? Então, nós poderíamos ter deixado o dia dele um pouquinho mais feliz, né? Um pouquinho mais alegre, infelizmente não conseguimos. Então, mais assim, triste por isso também, mas, enfim, que ele tenha força, assim, né, meu? Se agarre em Deus, que é a única certeza que a gente tem. Enfim, é isso, assim, não tem muito o que falar, né? Está encerrada a entrevista coletiva. Fechou, pessoal. Mozart. Boa noite.